Bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Logo cedinho a gente para falar sobre saúde. Você vai se lembrar, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E para que Deus habite nele, ele deseja que nós cuidemos muito bem dessa máquina extraordinária que ele nos foi confiada. Tá bem? Essa semana estamos tendo a alegria de receber aqui a doutora Cláudia Sá Amaral. Tudo bem, doutora Cláudia? Tudo bem, obrigada pelo convite. Bom, e como você já percebeu, nós estamos aqui no Cevisa, né, que é um spa médico aqui em Engenheiro Coelho, São Paulo, com esses profissionais tão queridos. Inclusive vai ter o site para você aqui visitar e conhecer vários tratamentos que são oferecidos. Um local muito especial, você precisa conhecer e quem sabe agendar uma semaninha com a tua esposa, com a tua família, para você aproveitar e cuidar bem da saúde. Ontem nós falamos um pouquinho a respeito da gravidez na adolescência e eu queria falar um pouquinho então para aquelas mulheres que já passaram por essa fase, já tiveram seus filhos, mudaram as leis recentemente no Brasil, agora é permitido fazer a laqueadura mulher com 2 filhos, né, já. Até fiquei surpreso com a informação que sem o consentimento, né, do esposo também. Bom, qual a sua opinião com relação a esse assunto, doutora Cláudia? Bem, é um assunto bastante polêmico, né? Eu acho que dentro da ginecologia, nós colegas estamos conversando muito, ó. Alguns acharam que foi uma boa decisão, outros não. Bem polêmico. Eu acho muito arriscado. Eu tenho conversado com as pacientes, porque 21 anos é muito cedo. Por isso, assim, nós já comentamos sobre o negócio da gravidez. A lei diz que a partir dos 21 anos dos 21 anos, com 2 filhos. Se ela tiver 2 filhos. Se ela tiver 2 filhos vivos, ela pode e não precisa de autorização de ninguém. E com 30 resolve ser mãe de novo. Mas era isso que eu queria comentar contigo, sabe? Eu pego no meu consultório, na maternidade, eu faço plantão na maternidade também, pacientes com 35, elas já eram mãe de 3, tinha feito a laqueadura, depois volta e se relaciona novamente com uma pessoa maravilhosa e na maioria das vezes, quer dizer 90% dos casos, ela arruma um marido que não tem filhos. Aí ela vem e ela quer fazer. E a nível do SUS é muito mais difícil ela refazer uma laqueadura, tá? Então é muito mais difícil. Aí tem que fazer uma fertilização in vitro. E aí é muito mais caro. E ela diz, doutora, ele está criando os filhos que não são dele, ele é maravilhoso, e aí eu quero. Então assim, mas não é nenhum nem 2 casos, são vários que eu encontro no meu plantão, que eu encontro no meu consultório. Então quando eles pedem a minha opinião, eu sempre digo assim que há várias formas, o anticoncepcional já está no Brasil há mais de 50 anos. Então hoje tem muitas drogas assim, anticoncepcionais com uma baixa dosagem de hormônio que dá para fazer uma boa anticoncepção. Ah, doutora, mas eu não posso, tem náusea, vômito, dor nas pernas, varizes, um monte de coisa, problema de... vários efeitos colaterais. Tudo bem, então nós temos o injetável, pode ser a injeção, nós temos o transdérmico. No caso do injetável, o que? Ele é semanal, mensal? Isso, tem um mensal e tem também de 3 em 3 meses. Então, nós temos várias opções de anticoncepção injetável. Agora tem o Implanon, que também tem vários tipos tem o DIU. Então, nós temos, assim, uma gama de anticoncepcionais que a paciente deve falar junto com o marido, junto com a esposa, com a doutora, para ver qual que é melhor, para deixar a laqueadura do bar ser em último caso. E as que gostam de fazer a tabelinha? A tabelinha também funciona? Funciona, para mulheres que têm o ciclo menstrual regular. Regular, porque aí ela sabe mais ou menos quando que ela vai ovular no meio do ciclo preservativo e faz tudo direitinho. E o uso também da camisinha, do condom. Marido também pode fazer vasectomia. Ah, doutora, mas meu marido não faz de jeito nenhum. Então é muito importante o contato do casal, conversar, sabe? Os homens têm aquela coisa, vou fazer, depois não vai funcionar mais, aí depois vou ter problema, vai mudar a minha sexualidade, a minha maneira. Não muda nada. Nada, muda então, nada. assim, não muda. O paciente, o casal pode continuar tendo relações sem problema. Então, eu acho que a conversa, novamente, o diálogo, a comunicação, vai fazer toda a diferença. Mas eu continuo achando que 21 anos com 2 filhos é muito cedo para uma decisão tão importante. Uma mulher até os 35, 40 anos pode ter filho? Pode, a vida dá muita volta. O casal tá bem hoje, eu digo, olha querida, eu espero que tu fiques até o final da tua vida com o teu esposo, mas a vida dá muita volta, ou ele pode morrer, mesmo que não seja divórcio, ele pode morrer, ou qualquer coisa pode acontecer. Então, o futuro não pertence a gente. Vamos tomar decisões hoje, com mais cautela, pensando nos prós, nos contras, coisas assim. Vamos com mais calma. Então, a minha orientação para minha paciente no consultório é essa. Mas só que essa lei veio e tem casos de pacientes que têm 6, 7 filhos.
Eu acho que no 5º filho já devia ter feito. Entendi. Tá entendendo? Porque uma paciente que já tem 5 filhos e na maioria... buscar o equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio. Então, pacientes que não devia ter feito antes para não chegar a ter 8 filhos. Que não é bom para fisicamente, emocionalmente, financeiramente. Tá então, certo. acho que é um assunto que dá muita polêmica, mas eu acho interessante repensar bastante. Vale a pena o casal conversar bem francamente sobre esse assunto, né? E realmente o que ela colocou, ponderou, fica aí na sua mente para você pensar. Quem está aí já com os filhos pensando na laqueadura, avaliar muito bem isso. Se você já está com 3, 4, quem sabe você tem que pensar mais sério ainda a respeito desse assunto. Doutora Cláudia, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. Deixa eu dar um spoiler já aqui para o dia de amanhã. Amanhã vamos falar sobre gestação na idade avançada. E aí? Você quer saber mais sobre isso? Então amanhã você não pode perder o programa, o nosso quadro aqui de saúde. E agora vamos lá com os nossos pastores no momento da oração intercessora. Olá, bom dia, querido amigo, querida amiga. Chegamos então a essa terça-feira com mais um momento especial de oração e intercessão. E nós temos aqui todos os dias, nós recebemos aqui na nossa timeline, para você que aparece aí no seu YouTube, né? Alguns estão assistindo pelo Facebook, pelas outras redes sociais, aparece para você ali o chat onde você pode colocar o seu pedido, tá, de oração. Então, nós vamos estar lendo aqui o de algumas pessoas, mas tenha certeza de que Deus estará ouvindo cada um de vocês que escreveu, que colocou ali, talvez com lágrimas, o seu pedido e a sua intercessão. E eu tenho aqui o pedido do Laércio Silva. Ele diz o seguinte: bom dia, pastor. Bom dia, irmãos. Ótimo dia para todos. Eu peço oração por mim, para que eu me entregue a Cristo. E peço oração por minha família, em especial para minha mãe, que está com 82 anos. Laércio, tenha certeza, querido, que Deus ouve a oração desse filho aí pela sua mãezinha. E amigo, você deseja estar mais perto de Deus? Eu vou te fazer um convite. Quer lugar melhor para você encontrar Deus do que na casa de Deus? Vai na casa de Deus, meu filho. Lá você vai ouvir a palavra dele. Você vai ouvir a mensagem dele para que você possa ter uma vida completa de bênçãos ao lado do Senhor. Nós temos aqui também a Maria Aparecida. Ela dá um bom dia ao Espírito Santo. Também, Maria, que Deus abençoe você. Um bom dia para você, para sua família, para os seus amigos. Que Deus possa inspirar a sua vida, porque você tem uma vida cheia do Espírito Santo. Quer andar melhor, com melhor companhia que o Espírito Santo? Não tem, Maria. Então, você deu um bom dia para o Espírito Santo, eu também dou um bom dia para o Espírito Santo e um bom dia para você, minha querida. Tenho aqui também a Maria Nascimento de Souza. Bom dia, eu peço oração pela minha saúde. Eu estou com gastrite crônica e eu sinto muita dor, dor contínua. Orem por mim. Maria, nós estaremos orando por você, querida, mas também eu vou dizer para você, procura ali um médico, vai a algum posto de saúde, algum hospital. É sempre importante nós lembrarmos que temos a cura espiritual, mas também Deus estipulou ali pessoas, né, como médicos para cuidar da saúde das pessoas, mostrar alguns alimentos que a gente precisa deixar de lado, alguns alimentos que a gente tem que consumir melhor, para que a gente possa ter uma saúde integral. Então, querida, recomendo você também procura ajuda de especialista e nós vamos estar orando por você para que essa gastrite, ela pare de incomodar você. Eu tenho certeza que tira a concentração de tantas outras coisas na sua vida, até mesmo da gente estudar a palavra de Deus. Então, minha amiga, vou estar orando e intercedendo por você e pela sua família. Então, queridos, eu gostaria de abrir a palavra de Deus antes de nós termos esse momento de oração e buscarmos aqui inspiração na palavra do Senhor para que nós possamos ser alimentados por ela. No livro de Tiago, no capítulo 5,16, diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E olha, Tiago diz aqui que nós devemos de orar uns pelos outros, para que nós sejamos curados. Vou estar orando por cada um de vocês que pediu a cura. E neste momento, aqueles que puderem, eu peço, coloque-se de joelhos junto comigo para nós intercedermos, orarmos ao Senhor, tanto em agradecimento como em súplicas por aqueles que precisam aí da ajuda do Senhor. Oremos. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado, Senhor, pelo cuidado, pelas bênçãos recebidas e tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Aqui, Senhor Deus, nós recebemos mais alguns pedidos,
Mas o Senhor sabe de quantos deles muitas vezes não foram nem escritos, mas o Senhor sabe que está no coração dos teus filhos. Mas tem filhos teus, Senhor Deus, que estão com o coração doído ou passando por alguma adversidade, algum problema muito grande e tiveram a coragem e o desejo, Senhor Deus, de expor essa situação aqui, na nossa timeline. E nós queremos te pedir, Senhor Deus, por essas pessoas, que o Senhor esteja na causa delas, que o Senhor cure aqueles que precisam ser curados, que o Senhor ajude, direcione aqueles que precisam ser direcionados, quem sabe a buscar um médico, quem sabe ir à tua casa para buscar o médico dos médicos, que é o teu filho. Nos ajude, Senhor Deus, a servirmos ao nosso próximo, a cuidar do nosso próximo. E aqui, Senhor Deus, com todos esses pedidos que chegaram para nós nessa terça-feira. Abençoe a cada um dos teus filhos, cuide da casa deles, da caminhada de cada um e da sua situação. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Chegamos agora ao momento do estudo da Bíblia, aqui no programa Encontro com a Vida. Ontem começamos esta nova série, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. E por vários dias nós estaremos juntos estudando esse importante tema. Ontem eu apresentei um texto para vocês de Êxodo capítulo 3, verso 5, onde Deus disse para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ao estudarmos sobre o Espírito Santo, nós estamos pisando em solo sagrado. Tentar compreender um pouquinho mais de Deus seria impossível se ele não tivesse escolhido se revelar. E é por isso que na Bíblia nós temos tanta informação a respeito de Deus, quem ele é. Porque Deus é um Deus que se revela. O nosso Deus é um Deus que gosta de se relacionar, é um Deus que ama. E é por isso que a gente está aqui, para compreendermos um pouquinho mais a respeito desse Deus. Nesse segundo tema da nossa série, vamos estudar o Espírito Santo e a produção da Bíblia. Ontem vimos a respeito da divindade do Espírito Santo. Ele é plenamente Deus. E hoje vamos aprender sobre como o Espírito Santo trabalhou na produção do livro sagrado, da Bíblia Sagrada. Mas antes de começarmos a estudar esse assunto, como é o nosso hábito aqui, eu quero convidar você para nós orarmos mais uma vez pedindo a bênção do Senhor. Ora comigo? Nosso Pai, estamos reunidos mais uma vez com os nossos amigos para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito nos auxilie agora e que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Tome então sua Bíblia e vamos juntos aprender mais a respeito de como esse livro foi produzido pelo Espírito Santo. Bom, o homem não conheceria nada sobre Deus se ele não tivesse escolhido se revelar. Esse é o primeiro ponto. Como que você compreenderia algo a respeito de Deus se ele não tivesse escolhido se revelar? Eu posso, quem sabe, tentar investigar um objeto, investigar algo que eu encontre na natureza, e para essa investigação eu preciso tocar, eu preciso cheirar, tirar fotos, eu preciso levar para um laboratório, fazer testes. Assim que você aprende as coisas. Mas como que a gente poderia conhecer Deus se ele é um ser espiritual, se ele habita fora do nosso tempo, se ele é atemporal? Como que eu poderia conhecê-lo a menos que ele tivesse escolhido se revelar? Impossível seria. Mas como Deus é amor, e ele criou suas criaturas para manter um relacionamento de amor, Deus escolheu se revelar, escolheu se apresentar para as suas criaturas. E como que Deus escolheu se revelar? Primeiro foi através da criação. Então, quando Deus criou todas as coisas nesse universo, ele colocou suas digitais na criação. É por isso que o salmista escreveu assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, quando olhamos para os céus, nós contemplamos as belezas da criação de Deus, o macrocosmo,
Tudo isso revela quem é Deus. Quando olhamos para as estrelas que Deus colocou no céu, olha o tamanho dessas estrelas, olha a sua quantidade. Você sabe que tem estrelas que estão tão grandes, mas tão grandes, que elas, se esbarrassem no nosso planeta, elas destruiriam completamente a Terra. E quem criou todas essas coisas? Foi Deus. Então, quando nós olhamos para a criação, a gente aprende um pouquinho sobre Deus, porque Ele deixou suas digitais na criação. Deus também escolheu se revelar através das Escrituras Sagradas. E a proposta de hoje é aprendermos mais a respeito de como Deus preparou esse livro, o Deus Espírito Santo. João escreveu assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É Cristo quem está dizendo isso. Vocês examinam as Escrituras porque elas testificam de mim. Então, se você quiser aprender sobre Deus, você tem que ir para a Bíblia. As Escrituras falam como é Deus. Mas Deus tem uma terceira forma que Ele escolheu para se revelar: os relacionamentos felizes. Nós nos relacionamos com outros seres humanos? Pois esses relacionamentos felizes que nos trazem alegria, eles também revelam algo sobre Deus. É por isso que o salmista escreveu: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, para que a gente entendesse mais como é Deus, Ele usa os relacionamentos saudáveis. Assim como um pai ama o filho, se compadece dele, quer o melhor para ele, Deus quer o melhor para vocês. Então, Deus está usando de analogias para explicar quem Ele é, através de relacionamentos felizes e saudáveis. Quando nós temos, então, uma família que goza de alegria, de contentamento, de felicidade, isso fala a respeito da família celestial e do quanto ela ama a família humana. Mas Deus também escolheu se revelar através de Jesus. Jesus mesmo tem um episódio com o discípulo Filipe, quando Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Filipe era um dos 12 e disse: Senhor, nos mostra o Pai e isso vai nos bastar? Jesus respondeu assim: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Filipe, quem vê a mim está vendo o Pai. Espera aí, Jesus é o Pai? Não, o Pai é um ser distinto, mas eles são tão unidos, tão iguais, que olhar para Jesus era olhar para o Pai. Entender como Jesus tratava as pessoas é entender como o Pai trata, porque finalmente esta unidade é perfeita na divindade. Então, Deus escolheu se revelar através do seu Filho encarnado, através de Jesus. De fato, só Cristo é a perfeita revelação do Pai. Mas eu queria então aproveitarmos o tempo que nós temos hoje para falar então sobre uma destas formas de revelação, que é a Bíblia. Você sabe, a Bíblia é produto do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem trabalhou na produção do livro dos cristãos, das Escrituras Sagradas. E hoje você vai aprender um pouquinho mais a respeito do Deus Espírito Santo, entendendo como esse Deus esteve à frente da produção desse livro. Então, quero convidar você para acompanhar comigo alguns textos. O Espírito Santo esteve presente na produção, supervisão e preservação do texto sagrado, em todo o processo. Aquilo que Deus entregou aos profetas deveria ser registrado. E esse trabalho de registrar a história, registrar a ação divina na história, foi um trabalho coordenado pelo Espírito Santo.
Olha o que diz o Êxodo 34, 27. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Foi o próprio Deus quem disse: Moisés, escreve estas palavras, registra. Então, esse ato de registrar o que Deus estava orientando foi o processo de início de composição das Escrituras. Foi um longo período de 1.600 anos para que a Bíblia pudesse ser produzida. Isto envolveu cerca de 40 escritores de diferentes épocas, profissões e localidades. Agora, como que pode um livro ser produzido num intervalo tão longo, 1.600 anos, por tantas pessoas, 40, separadas por culturas, por geografias? Como que eles falaram a mesma coisa? Porque você percebe uma unidade na Bíblia. Isso só foi possível pela ação do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia ensina que o Espírito Santo esteve à frente de todos esses escritores, inspirando-os para que eles escrevessem aquilo que Deus queria que fosse escrito. Esse processo nós chamamos de revelação. O que é revelação? Revelação pode ser dizer entrega de conteúdo. Revelação é Deus aparecendo para o profeta e entregando para ele informações, conteúdo. Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não atua na história sem antes informar como ele vai atuar. E o profeta Amós está dizendo que essa atuação começa com revelação. Então Deus revelou aos seus servos, os profetas, as coisas que ele iria fazer. Então, revelação é a entrega de conteúdo. É uma palavra que vem do latim revelo, que significa descobrir, desvendar, levantar o véu. Esse é um sentido da palavra revelação. Logo, revelação é descobrimento, manifestação de algo que está escondido. Vou dar para você 2 exemplos. Nós lemos em Gênesis 1 de que Deus criou todas as coisas em 6 dias e descansou no sábado, no 7º dia. Moisés escreveu que Deus no primeiro dia fez a luz, no 4º dia fez os astros, sol, lua e as estrelas, no 6º dia criou os animais terrestres e o homem. Como Moisés sabia de todos esses detalhes se ele não estava lá? Simples, por causa da revelação. Deus revelou a Moisés. Deus contou para Moisés. Agora, foi o Espírito Santo quem fez esta revelação. É o Espírito Santo quem vinha, o Deus Espírito Santo foi o responsável por vir e trazer toda a informação que o profeta precisava. Olhe para o Salmo 22. O Salmo 22 é um salmo messiânico e Davi fala ali a respeito da morte do Messias. Davi escreveu: posso contar os meus ossos, estão olhando e encarando em mim, deitam sorte sobre a minha túnica, traspassaram minhas mãos e os pés. Como que Davi sabia tantos detalhes da crucifixão séculos antes de Jesus nascer? Só há uma resposta: o Espírito Santo trabalhando na mente do escritor bíblico para que ele escrevesse aquilo que o Espírito Santo estava revelando. Então, a Bíblia é um livro produto do Espírito Santo, que começa com a revelação. O Espírito Santo entregando para o profeta conteúdo. Agora, acompanha comigo um outro texto.
que vai nos falar sobre inspiração. Uma vez que Deus revelou, agora o Deus Espírito vai inspirar. Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus revela, mas Deus também inspira. A palavra inspiração é também uma tradução de uma outra língua, vem da língua grega. E na língua grega, a palavra é theopneustos. E a palavra grega theopneustos é um adjetivo formado por duas palavras gregas. Theos, que é Deus, e pneu, que é fôlego, sopro, sopro divino, cheios do sopro divino. Então, inspiração é o sopro divino. É Deus soprando na mente do profeta aquilo que ele deve escrever. Então Deus entregou o conteúdo a Moisés. Deus disse para ele como ele criou todas as coisas. E quando Moisés foi escrever o Gênesis, agora o Espírito Santo trabalha na mente do profeta para que ele seja inspirado para escrever aquilo que Deus revelou. Um outro texto que nos ajuda é 2 Pedro 1,21. Pedro diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem moveu, quem coordenou todo o trabalho de produção da Bíblia. O Espírito Santo trabalhou na mente do profeta para que ele escrevesse aquilo que havia sido revelado. A isso chamamos inspiração. O sopro de Deus dentro. Uma outra palavrinha é supervisão. O Espírito, depois de ter inspirado o profeta, supervisiona para que ele escreva aquilo que somente pode ser escrito. João 14,16, o discípulo do amor, escreveu assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Nós vimos esse texto aqui ontem, né? Quando falamos de que Jesus é um consolador, que o Espírito Santo é um consolador igual a Cristo. Porque na língua grega você tem dois termos para igual, allos e heteros. Aqui está um exemplo bem claro. Allos é outro, mas é um outro igual. Enquanto que heteros é um outro, mas é um outro diferente. Quando o discípulo do amor, João, foi escrever as palavras que Jesus disse, se João tivesse colocado ali, e eu enviarei outro consolador, e colocado a palavra heteros, então a gente entenderia que o Espírito Santo é diferente de Jesus. Mas João colocou a palavra allos. O Espírito Santo é igual a Jesus. Esse processo de supervisionamento para que o profeta não colocasse uma palavra errada foi feito pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo não apenas revelou e inspirou, mas ele supervisionou a produção do texto sagrado, para que ele chegasse em nossas mãos da forma como Deus deseja. E é claro que para que ele chegasse até os nossos dias, houve também a preservação. Sendo a Bíblia uma revelação de Deus e fonte de conhecimento para a salvação, certamente ela se tornaria objeto de ódio e ataque de Satanás. E é justamente isso que aconteceu. Em Apocalipse, no capítulo 11, você tem uma descrição dos ataques que a Bíblia sofreria ao longo da história. Apocalipse 11, verso 3 nos diz: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas duas testemunhas são comparadas agora
as testemunhas que deram suas vidas na Idade Média. Você vai se lembrar que durante a Idade Média, milhares de cristãos foram mortos, foram martirizados, perseguidos e mortos. Foi um período difícil para a história da igreja. E nesse mesmo período, a Bíblia também foi atacada. As duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11 representam o Antigo e o Novo Testamento. Os dois testamentos são as duas testemunhas. E durante 1260 anos, elas profetizariam vestidas de panos de saco, ou seja, elas estariam sendo perseguidas. E quando nós olhamos de fato para a Idade Média, você percebe o quanto que a Bíblia foi atacada, o quanto Satanás tentou destruir completamente esse livro. Mas Deus preservou de forma miraculosa. E uma das coisas mais interessantes tem a ver com a forma como o texto sagrado chegou até nós. Olhe, por exemplo, para esta foto. Aqui nós temos uma foto das cavernas do Qumran. Eu visitei essas cavernas. Elas ficam às margens do Mar Morto, lá em Israel. E aqui nestas cavernas, acidentalmente, se descobriu no século passado, vários manuscritos antigos. Esses manuscritos tinham códigos de leis, documentos, mas entre eles, porções da Bíblia. O livro do profeta Isaías foi encontrado intacto, todos os 66 capítulos. Claro, não estou falando aqui de original, estamos falando de cópias, de cópias e de cópias. Você sabe que o processo de produção da Bíblia durou 1.600 anos. E o autógrafo, que é aquela carta original, o pergaminho ou papiro original, aonde os profetas escreveram, não existe mais. O que nós temos hoje são cópias de cópias de cópias. Inclusive, uma profissão antiga era a profissão dos copistas, aqueles que reproduziam os documentos. Não havia naquele tempo uma máquina de fotocópias, de tirar uma xerox. Então, isso era feito manualmente. As pessoas copiavam, reproduziam documentos, e nessas cavernas do Qumran foram encontrados vários manuscritos da Bíblia, entre eles os 66 capítulos de Isaías. Assim nós entendemos de que Deus, de forma miraculosa, foi preservando o texto sagrado. E graças a esses textos que foram preservados e descobertos pela arqueologia, a Bíblia pôde ser escrita. E você vai se lembrar que quando Gutenberg inventou a imprensa, lá no século XVI, o primeiro livro que saiu do prelo foi a Bíblia. Que extraordinário! Então, por 12 séculos, esse livro foi perseguido, mas preservado. Pessoas copiavam, faziam cópias, mas com a invenção da imprensa, agora facilitou a distribuição, a divulgação do texto sagrado, graças à imprensa de Gutenberg, e a primeira Bíblia é a Bíblia de Gutenberg a ser impressa. A partir daí, surgiram no mundo várias sociedades bíblicas, e estas sociedades bíblicas, elas foram sendo criadas para que a Bíblia pudesse ser preservada. E uma outra palavra, a última de hoje, é a palavra iluminação. O que essa palavra significa? João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Segundo Jesus Cristo, em João 14, 26, o outro Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que vos tenho dito. Esse processo de nos ajudar, nos ensinando e nos fazendo lembrar o que aprendemos, chamamos de iluminação.
Então, o que é iluminação? É o fenômeno que acontece hoje quando nós estudamos a Bíblia. Então, quando eu e você pegamos o texto sagrado e começamos a ler a revelação de Deus, que foi escrita por inspiração divina, o Espírito Santo vem como professor. É por isso que você já percebeu que a gente não começa nenhum programa aqui sem antes fazer uma oração. E comumente em minhas orações, eu convido o Espírito Santo para que ele venha como nosso professor. Porque é isso que Jesus disse que ele é. Ele vos ensinará, ele vos fará lembrar. Esse é o papel do professor. Então, hoje, quando tomamos a Bíblia, nós não temos que buscar a revelação de Deus, a inspiração de Deus, nós temos que buscar a iluminação do Espírito Santo. Porque é Ele quem trabalha hoje em nossa mente, enquanto estudamos, para compreender aquilo que está escrito. Então, a Bíblia é produto do Espírito Santo. Ele não só produziu e preservou, mas hoje, toda vez que ela é aberta, ele vem para iluminar a nossa mente. Porque o conhecimento que existe nesse livro pode nos conduzir à vida eterna. Está você disposto a ter esse professor na sua vida? Todas as vezes que você pegar a sua Bíblia para lê-la, lembre-se, o Deus Espírito Santo quer ser o teu professor, quer te ensinar, quer que você compreenda as revelações que ali foram registradas, como forma de fazer-nos crescer espiritualmente e de nos preparar para a eternidade. Agora, se você não aceita esse Espírito Santo como teu professor, quer dizer que você vai sozinho querer trilhar o caminho do conhecimento? Você percebe que Deus maravilhoso que é o Espírito Santo? Ele não só trabalhou nos profetas para escreverem um livro, como ele continua trabalhando hoje na nossa mente, nos ensinando. Nós teremos um outro dia que vamos estudar sobre a obra do Espírito Santo e você vai ver que ela é muito ampla. Hoje, nós nos restringimos a falar do papel dele como produtor da Bíblia. Mas ele é muito mais que isso. Mas que bom é saber que o mesmo Deus que produziu a Bíblia é o Deus que vem hoje ao nosso encontro para nos ajudar a compreender aquilo que foi escrito. Por isso eu sugiro que você tenha também esse hábito. Antes de ler a Bíblia todos os dias, faça uma breve oração, convidando o Espírito Santo para iluminar a sua mente, para que você entenda a vontade do Senhor como revelada em suas páginas. Muito bem, querido amigo, querida amiga, eu espero que você hoje tenha orado para que o Deus Espírito Santo seja o teu professor. Por isso carecemos de compreender mais a respeito dele. E essa é a proposta desta nova temporada. Abra o seu coração a esta influência benéfica do Espírito de Deus, para que ele possa conduzir a todos nós no caminho do conhecimento e da sabedoria. Ora comigo. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por aprendermos hoje que o Espírito Santo é o Deus responsável pela produção da Bíblia. Mais que isso, pela preservação do texto sagrado. Mais que isso, por ser hoje o nosso professor. Que todas as vezes que pegamos esse livro para estudá-lo, a nossa mente é abençoada por sua presença e nós podemos assim compreender a tua vontade para a nossa vida. Abençoe cada amigo, cada amiga que está orando comigo agora e que nós possamos, Senhor Deus, buscarmos sermos íntimos do Senhor. É a nossa oração, o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém.